Rogamos, Senhor, todas essas bênçãos. Amém. Amém. Obrigado. Bom, irmãos, então, seguindo aqui a nossa lição, então Atos 8, 1 a 13 e depois 26 até 40, falando sobre Filipe, o evangelista. Vamos só lembrar, né, que estão no... Domingo passado estudamos a morte de Estevão e o início do crescimento da igreja com a dispersão causada pela grande perseguição. Eu coloquei isso aqui exatamente para eu pensar com vocês aqui rapidamente, e aliás eu até gostaria de que vocês me ajudassem, no que for possível, na seguinte situação. Nós já estudamos aqui, Pedro fazendo uma pregação, fazendo um discurso. Vou falar rapidamente sobre o resultado. Então, por exemplo, quando Pedro pregou, né, fez aquele discurso lá depois da cura do coxo, 3.000 pessoas se converteram. Agora, depois no domingo passado, nós vimos aí o discurso de Estevão. Quando Estevão terminou o discurso dele, eles ficaram tão furiosos que levaram para o Sinédrio e aprontaram que Estevão foi apedrejado. Então, eu queria que vocês me ajudassem a entender um pouquinho, por exemplo, com respeito à diferença que existiu entre os dois aqui. Então, olha, eu fiz um resuminho, muito rápido, que vocês vão dar uma olhada. Então, qual a diferença entre o discurso de Pedro, que houveram 3.000 pessoas que se converteram, e o discurso de Estevão, que o levou a ser apedrejado? Então, olha lá. Primeiro, o que antecedeu o discurso? Quando Pedro fez o discurso dele, o pessoal estava impressionado com aquele coxo que foi curado lá na porta do pórtico lá de Salomão. Foi curado, aí o coxo foi andar lá junto com Pedro e João e tal, e aí o pessoal falou, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aí Pedro explicou o que aconteceu, e no final eles falaram, e agora? O que nós fazemos? Né? E 3.000 pessoas vieram a se converter. O Estevão também, logo aqui no comecinho do capítulo 6 aqui, fala assim, 6, 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, quer dizer, os sinais que aconteceram lá com Pedro também estavam acontecendo com Filipe. Com Estevão, obrigado. Com Estevão. Ou seja, então a coisa era muito parecida. Eu só queria depois entender por que o povo reagiu tão diferente. Ressentimentos. Né? Então, todos eles tinham, ressentimentos por não terem contra-argumento contra a palavra tanto do Pedro quanto do Estevão. Do Pedro eles não tinham. Aí tanto é que prenderam o Pedro, deixou ele uma noite preso lá nas prisões lá do Sinédrio, e no outro dia vieram fazer uma reunião com ele. Ô Pedro, explica esse negócio aí. Aí como não tinha argumento, acabaram soltando o Pedro. Estevão já foi diferente. Quando viram o Estevão pregando daquele jeito e tal, com tanto poder, com tanta sabedoria, pegaram ele à força, levaram lá para o Sinédrio, fizeram um julgamento sobre suborno. Então, diz o texto que eles subornaram pessoas para fazer acusação falsa contra ele. Aí, ele foi condenado lá no Sinédrio e depois já foi apedrejado. Então, veja, a argumentação era a mesma, quer dizer, eles não tinham argumentação, só que lá no caso de Pedro, eles soltaram, no caso de Estevão, eles mataram a pedradas. Depois, a prisão após a pregação, sim, né? Pedro foi preso e passou uma noite lá na cadeia, e depois o Estevão também, sim. Os líderes ficaram bravos, sim,
nos dois casos, os líderes, tanto contra Pedro quanto contra Estevão, os líderes ficaram bravos. Que conversa é essa? Ou seja, eles estavam sentindo que o poder deles estava se esvaindo pelas mãos. Eles estavam perdendo o acesso ao povo, perdendo o poder dentro do povo. Por quê? Porque aquela palavra, tanto a dada por Pedro quanto a dada por Estevão, eram palavras muito fortes. Foram julgados pelo Sinédrio, sim. Né? Pedro foi julgado pelo Sinédrio, mas não acharam nada de o acusar e soltaram ele. Agora, Estevão não. Ele foi julgado no Sinédrio e sob falsas acusações, ele foi condenado ao apedrejamento. A principal acusação de um e do outro, a principal acusação de Pedro, olha, vocês negaram o justo, preferindo um homicida. Vocês mataram da mesma maneira como seus pais mataram os profetas, vocês também mataram o justo, vocês rejeitaram o justo. A acusação foi essa. A acusação de Estevão foi a mesma. Homens de dura serviço. Aí na hora que ele disse, apontou, homens de dura serviço, aí eles arrepiaram de vez. Né? Então, irmãos, só para ver o início da perseguição, esse caso aí, ó. Tanto Pedro, ele falou praticamente as mesmas coisas que Estevão. Só que a reação foi completamente diferente. A reação do povo lá junto a Pedro foi soltar, porque já que não tinha nada, nenhuma acusação forte contra ele, vamos soltar. Agora, Estevão não. Aí eu fiquei pensando, qual será o motivo disso? Eu realmente não entendo exatamente, certamente qual é o motivo de tudo isso. Fiquei pensando no fato da igreja estar crescendo celeremente. Quer dizer, a igreja estava crescendo com tanta rapidez, né, com tanta eficiência, que os líderes, não, vamos ter que fazer alguma coisa aí, não vão poder deixar os negócios assim. Porque, veja, lá no comecinho, né, logo depois também, daqui a pouco, na próxima lição, a gente vai estudar sobre Paulo. Então, o Paulo falou assim, olha, o professor de Paulo lá, ele falou assim, olha, fica quieto, isso aí, se for de Deus, vai continuar. Agora, se não for de Deus, vai morrer. Mas parece que o negócio estava crescendo. E eles podiam fazer isso aqui. Mas só aí, então, por exemplo, só para a gente dar ideia, por exemplo, essa questão da perseguição. Então, Pedro, a perseguição começou lá com Pedro, mas com Estevão, né, a perseguição foi muito grande. Então, realmente, o povo teve que se espalhar. Aí, então o povo se espalhou, então para onde eles iam, o evangelho estava sendo pregado. Então, quer dizer, nós podemos colocar isso realmente na conta do Senhor, da sabedoria de Deus, porque, olha, a maneira como nós precisamos fazer para que o evangelho seja pregado em todo mundo é espalhar esse povo. Mais ou menos como aconteceu lá na Torre de Babel. Vamos espalhar esse povo aqui, porque não está dando para ficar aqui não. Então, a Torre de Babel também, o pessoal estava tudo junto lá, e estavam construindo aquela torre e tal. Não, vamos separar, confundir as línguas aqui, o povo vai se espalhar pela terra. Aqui também, ó, tá todo mundo agrupado aqui em Jerusalém, isso não vai dar certo não. Então temos que ir para o mundo todo. Então, aí houve então a perseguição e realmente isso aconteceu. Bom, aí ó, então o resultado, né, do Pedro foi 3.000 pessoas arrependidas, e o Estevão aumentou a raiva e não houve, pelo menos o texto não cita que houve algum arrependimento, mas somente narra a raiva do povo, da liderança especialmente. E não era só a liderança, era o povo junto, né? Porque teve até gente que se vendeu para fazer testemunho falso, né? Que não era da liderança. Bom, então vemos aí a questão do evangelismo, a questão do ministério de Filipe, bem lembrado, né? Nosso irmão Everton lembrou aqui o seguinte: esse Filipe aqui era um daqueles diáconos, né? Não era o Filipe apóstolo, era o Filipe diácono, né? Dentro daqueles, junto com Estevão, então o Filipe era um daqueles 7 lá, que era esse Filipe.
estava ouvindo aí, ó, ouvindo um dia uma frase aí a respeito disso, porque quando nós estamos falando sobre evangelismo, né, a gente vê muitos, eu evangelizei a pessoa durante tanto tempo, mas a pessoa não se converteu. Eu fiquei tanto tempo, mas não se converteu. Falei tudo, mas ela não se converteu. Por quê? Porque realmente nós não temos acesso ao coração da pessoa. Quem tem acesso ao coração da pessoa é o Espírito Santo. Mas nós temos acesso ao Senhor, orando para que o Espírito Santo tome ação, haja sobre aquele coração. Né? Então, quer dizer, o nosso trabalho, a nossa missão é realmente colocar aquele coração na presença de Deus em oração para que o Espírito fale com ele. Nós não temos como. Né? E essa é a ideia, por exemplo, do Espírito Santo trabalhando nos corações para que as pessoas venham a conhecer o Senhor. Bom, então começou aí a vida então de Filipe. Filipe é o evangelista. Então diz o texto aqui, 13, fala assim, versículo 4, 8:4. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Bom, vamos lembrar aí da questão dos samaritanos. Então, os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus por causa da mistura. Quer ver? Tem um texto aqui da revista que eu queria apresentar para vocês. 40. Aqui, ó. Havia uma hostilidade histórica entre os judeus e os samaritanos. Tal agressividade mútua começou com o fim da monarquia no século X a.C., segundo está escrito lá em 1 Reis, capítulo 12. 10 tribos desertaram e fizeram de Samaria sua capital, e as outras 2 permaneceram leais a Jerusalém. No ano 722 a.C., a Assíria capturou Samaria, deportou milhares de seus habitantes, repovoou o território das 10 tribos com povos de várias nacionalidades. E também está escrito lá em 2 Reis. Isso proporcionou o culto misto em solo samaritano. Com a construção de um templo rival no século IX, no Monte Gerizim, a rejeição do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco, o cisma se consolidou de vez. Os judeus taxavam os samaritanos de híbridos, tanto na raça como na religião, além de hereges e cismáticos, ou separatistas. Então, quer dizer, a história, né, da raiva ou da birra que havia entre judeus e samaritanos era antiga, né? Por causa do império lá, do império da Assíria. Então, quer dizer, a coisa era bem complicada. E na parte da religião também. Então, quer dizer, como o imperador da Síria trouxe gente nova, trouxe outra população para morar aqui, então a religião veio junto. E é claro que isso aqui continuou, né? Então, mesmo os hebreus, né? De origem, os hebreus que moravam por ali, eles ficaram poucos, porque foram dispersos para os outros países também, e realmente a religião era muito misturada. Então, por isso é que havia esse problema. Mas uma coisa interessante que nós precisamos lembrar por que Filipe foi para lá. Filipe foi para lá exatamente porque ele tinha essa noção de que o evangelho era para todos. Era para os samaritanos também. Era para as pessoas que haviam se afastado do plano de Deus no Antigo Testamento. Então, Filipe, ele tinha um projeto. Olha, ele foi chamado para ir pregar para os samaritanos. Eram vizinhos, era perto lá. Ele foi chamado para pregar para os samaritanos. E veja, gente, que os samaritanos queriam tanto o evangelho.
olha só, olha o que aconteceu, né? O texto começa a falar, né? As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Porque os espíritos imundos saíam, as pessoas eram curadas. Ou seja, os samaritanos, mesmo sendo considerados indignos pelos judeus, eles não eram considerados indignos pelo Senhor, porque o Senhor queria trazer a mensagem de salvação para eles. Bastante interessante, ou seja, Filipe, realmente ele era um homem que, segundo o coração de Deus, ele entendeu qual era o projeto para a vida dele e ele foi para lá, para Samaria, para pregar. Alguma coisa a mais, os irmãos querem me ajudar? Então, por favor, fique à vontade, tem um microfone aqui. Você falou por que eles teve mais facilidade de apedrejar o Estevão, que você lembra que ele, quando foram interrogar Pedro, a multidão ficou do lado de fora e eles não bateram porque temiam o povo. O povo estava do lado dos apóstolos. Aqui eles perceberam que se deixassem o povo do lado dos apóstolos, eles não iam conseguir, né? Nada. Então, aí, por isso eles contrataram testemunha para quando falava em Moisés e no templo, o judeu arrepia. Se você falar contra o templo e contra Moisés, o judeu já quer te bater. Então, foi o ponto que eles usaram para jogar o povo contra Estevão, para depois falar assim, não fomos nós que apedrejamos, não, foi o povo. Foi o povo. Então, isso aí foi e também, Samuel, a preocupação deles é que a Bíblia informa que tinha muitos sacerdotes se convertendo. E isso estava incomodando muito eles. Eles estavam perdendo receita, gente, porque tudo é dinheiro. Né? O pessoal ia no templo, não era de graça lá, né? Você comprava as coisas para receita e poder de influência sobre o povo. Então, eram os dois pontos nevrálgicos aí em cima deles. Então, eles falaram assim, então vamos jogar o povo contra eles, que vai ser fácil a gente justiçar qualquer um agora daqui. E assim foi feito. Então, por isso eles conseguiram com mais facilidade. Obrigado. É isso mesmo. Então, dinheiro e poder é um problema seríssimo, né? Aquele texto lá, eu queria que alguém lesse por gentileza, só para confirmar aqui essa questão da parte da mistura do povo. 2 Reis 17, 24 a 28. Quem quer ler, por gentileza? 2 Reis 17, 24 a 28. Velho Testamento. 2 Reis. Obrigado. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Olha só. Então, quer dizer, o texto colocando, que Deus mandou leões para atacar o povo lá. Então, olha esses leões aí, porque a gente não está servindo direito. Então, o rei mandou um sacerdote lá para ensinar para o povo. Então, realmente, aconteceu toda essa mistura. Obrigado. Oi. Domingos, por favor. Peraí. Eu vou ler o 32 e o 33 também. Ah, tá. Diz assim, o povo da terra, né? Mas temiam também ao Senhor dentre
Dentre os povos constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. A mistura começou aí, né? É isso mesmo. Então eles faziam uma política de boa vizinhança, né? Servia a Deus, mas também servia os deuses deles lá. Realmente. Obrigado. O ministério de Filipe. Então, o propósito era pregar por onde passasse. Então, vimos aí, né, nos primeiros versículos que a gente leu aqui, ele foi para Samaria e começou a pregar lá. Agora, aí no 6 e 7, diz assim, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, os samaritanos esperavam pelo Messias, como a gente já tinha comentado rapidamente aqui, né? Filipe mostrava a manifestação da graça de Deus. Samaria também desejava a libertação. Depois, aconteceu aí essa história do etíope. Versículo 16, né? 26. Pois é, ali eu só coloquei um mapinha lá só para a gente ter ideia da amplitude do negócio. Então lá, por exemplo, tem ali o Mar Vermelho e lá em cima, né, na parte de cima lá tem Israel, Jerusalém e cá embaixo é a Etiópia. Então eu fiz as contas, dá mais ou menos 4.000 quilômetros de distância entre Jerusalém e a Etiópia. Eu não sei quanto tempo que se gastava para viajar 4.000 quilômetros naquela época lá. Não sei qual era a saúde dos cavalos, né? Quão saudáveis eram os cavalos para poder, né, andar 4.000 quilômetros. Por exemplo, 4.000 quilômetros aqui no Brasil dá o quê? Daqui a Manaus? Mais ou menos daqui a Manaus dá 4.000? Quem? Oi? Dá meio pouco, né? Porto Alegre a Belém. Ixi, você sabe. Porto Alegre a Belém. Pensa bem, você andar numa carroça de Porto Alegre até Belém. Desculpa. E Samuel, lá era deserto. Oi? Alô, Samuel, desculpe. 4.000 quilômetros é Brasil de ponta a ponta. Pois é. Não é Porto Alegre a Belém, é mais. É mais. Um Porto mais. Alegre é ao litoral lá, né? Do Arroio ao Chuí. É longe pra caramba, gente, né? Outro dia eu e o pastor fomos para Tupã. Ai, gente, olha, são 500 e poucos quilômetros, já foi um tempão danado. Agora imagina, 4.000 de carroça. Ai, meu Deus, é longe demais. Oi? Então, ali, então, quer dizer, só para mostrar qual era a distância, onde é a distância entre Jerusalém, né, Israel, até a Etiópia, que é lá embaixo, lá perto da África do Sul já. Bom, 30 a 35. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Então foi essa hora em que Filipe foi encarregado a uma nova missão. Então ele estava pregando em Samaria, mas de repente ele foi encarregado de uma nova missão. Aproxima-se, vamos ver estava em volta, o 28, assentado em seu carro, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que eu estava lendo era essa.
foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Falando de novo a respeito do espalhar o Evangelho, do plano de Deus em espalhar o Evangelho pelo mundo. Então, primeiro, Filipe saiu de Jerusalém, foi para Samaria e pregou para as pessoas que estavam esperando também o Messias, talvez de uma maneira mais ignorante, mas eles também esperavam a libertação do povo, a libertação do Senhor para a vida deles. Mas o plano de Deus ainda era maior. O plano de Deus era a terra toda. Quer dizer, então, Samaria tem o quê? 100 quilômetros lá, 100 e poucos quilômetros de distância. Agora lá não, aqui já mandou o evangelho para um lugar a 4.000 quilômetros, por volta de 4.000 quilômetros. Ou seja, já era uma outra parte muito grande, né, muito longe do mundo. A ordem era ir ao deserto e acompanhar o carro e explicar o texto em exame. Explica para ele lá. Porque, não sei como é que era o costume, então o homem estava lendo aquele texto em voz alta. Né? Às vezes, se eu estou viajando aqui, viajando de ônibus, por exemplo, eu estou lendo alguma coisa viajando de ônibus, eu leio em silêncio. Agora, aquele homem não, ele estava lendo em voz alta. Está certo que pelo menos as técnicas de pedagogia dizem que quando a gente lê em voz alta, a gente aprende melhor. Né? Porque aí a informação vem de outras maneiras para dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro. Então, se eu fizer a leitura em voz alta, é mais eficiente do que se ler em silêncio. Então, aquele homem estava fazendo certo, estava lendo em voz alta. Só que não estava entendendo nada. Então, mas o Espírito Santo percebeu, aquele homem está buscando, ele quer entender. Filipe, vai lá. Vai lá. Então, Filipe foi e acompanhou. E veja que era uma estrada boa, então os cavalos estavam descansados ainda, o Filipe teve que correr. Né? Teve que correr, porque os cavalos estão cansados, nada, você vai se arrastando um atrás do outro aqui, né? Vai andando devagarinho. Mas lá, os cavalos ainda estavam correndo. Então, ele foi e explicou o texto, né? O texto de Isaías, para ele. Bom, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. O texto lá de Isaías falando a respeito de Jesus. Então, gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção nossa aqui para isso ele usou aquele texto do Antigo Testamento e falou a respeito de Jesus. A gente vê hoje as pessoas falando a respeito de testemunhos, sobre evangelizar, sobre dar um testemunho. Então, às vezes, a pessoa encontra motivos, né, motivos diversos. Então, quando a pessoa falou a respeito disso, aí eu, falei a respeito do Evangelho. Aí a pessoa tomou tal determinada atitude e tal, e eu falei a respeito do Evangelho. Então, é isso aí. Então, às vezes, nós temos várias oportunidades de falar a respeito do Evangelho, que nem aqui. Ele estava falando sobre Isaías. Sobre Isaías. Então, a partir daquele texto, então, Filipe anunciou a Jesus para aquele homem lá da Etíope. Para aquele etíope. Eu não sei se vocês se lembram aí de alguma situação em que você falou a respeito de Jesus para alguém, assim do nada. A pessoa falou uma palavra lá solta ao vento e você, aproveitou a oportunidade. Alguém se lembra aí de uma oportunidade que gostaria de compartilhar? Banco é bom, né?
Deixa eu testemunhar um pouquinho. Obrigado, Delcio. Melhor lugar para evangelizar: fila de banco, fila de UPA, UBS, aquilo não anda. Então a gente aproveita, tá no banco, né? Aí a moça começou, falou mal de tudo, do governo, da família, ninguém prestava. Eu ouvindo. Aí ela falou. Aí no final eu falei assim: eu conheço uma pessoa que é legal. Aí ela falou: quem? Não tem ninguém que preste. Eu falei: tem. Aí eu comecei a falar de um carpinteiro, eu comecei com a história lá de trás. Então ela estava pensando que eu estava falando de um ser humano, até que eu cheguei em Jesus. Quando nós chegamos em Jesus, eu fiquei até impressionada. A gente acha que não tem, a palavra não tem poder, né? Quando eu vi aquela mulher estava com os olhos marejados, parou de falar mal do mundo, de Deus no mundo, e ela falou assim: você pode orar por mim, ora por mim quando você for à sua igreja. Eu falei: não, a gente vai orar aqui na fila do banco. Aí ela me olhou assustada, eu falei: não, é aqui mesmo. E todo mundo ouviu, porque eu não orei, eu falo baixinho, né? Aí eu orei ali por ela, eu disse, de olho aberto, é lógico, a gente na rua não vai fechar o olho, né? De olhos abertos. Eu falei: não precisa fechar o olho, não, olha para mim que eu vou falar com Deus. E a gente falou ali, e aí ela parou de reclamar, a fila continuou sem andar, mas ela já começou a rir, já começou a contar umas histórias engraçadas. Ela mudou completamente. Entendeu? Então, gente, aproveita quando for nesses UPA, UBS, médico que marca horário e te atende 10 horas depois, aproveita a sala de estar. Arruma conversa com alguém e fala de Jesus. Porque a gente não acredita, mas funciona, viu? Joia. Obrigado. Situações que foram usadas para evangelizar, eu tenho uma experiência que é o inverso do que foi lido aí. Eu estava lendo a Bíblia e alguém que já era do meu convívio, aí já é diferente de Felipe, né, que eram pessoas que não se conheciam, mas alguém que já era do meu convívio, me viu lendo e fez a seguinte observação: esse livro deve ser muito bom mesmo, porque você está lendo numa hora que está todo mundo dormindo, você poderia estar descansando, esse livro deve ser muito bom. Aí eu falei: mas pode ser bom para você também. Por quê? Aí eu comecei a falar do que falava esse livro, que era a Bíblia, né? E a pessoa se interessou, eu fui falando mais, fui explicando, a pessoa foi gostando e essa pessoa hoje é um pastor. Olha. É um pastor. Então, quando nós temos na situação dela foi com um desconhecido, né? A pessoa que foi ali no momento que teve o primeiro contato. Mas quando é uma pessoa que já é do nosso convívio, por que eu estou dizendo nosso convívio? Porque essa situação aconteceu dentro do navio, né? Que eu sou de marinha, não sei se vocês sabem, né? Viajei muito. Então, no navio, o navio é a nossa casa. Então, todo mundo que está servindo ali está num espaço físico pequeno e se esbarra e fala, e um vê o outro, passa dias juntos. Então, essa pessoa, creio eu, que já deveria estar me observando além daquele momento. Que ela deve ter me visto eu lendo a Bíblia em outras ocasiões, ao ponto que chegou o momento que ele falou: esse livro é muito bom mesmo, hein? Você está sempre lendo. Então, o que eu quero dizer aqui? Que além da palavra, no caso de pessoas que estão no nosso convívio, que estão nos vendo todo dia, né? Seja no trabalho, seja em casa, além da palavra, o testemunho vem antes. O testemunho vai dar respaldo naquilo que eu vou falar. Porque tem gente que evangeliza só com palavras, mas o testemunho é péssimo. Palavras é informação. Agora, o testemunho tem uma força maior. Vai dar respaldo àquilo que você fala. Porque tem pessoas que dizem: esse negócio de pregar o evangelho, se for preciso palavras, isso não é certo. Não, eu acho correto, sim.
No caso, aquele negócio de pessoas do nosso convívio. Não foi o caso dela. O caso dela foi uma ocasião que aconteceu ali e pessoas não se conheciam. Aí a palavra, a gente tem que ter palavra. Mas no caso de pessoas do nosso convívio, colegas de trabalho, familiares, ambiente de escola, o testemunho vem na frente. Porque para essa pessoa chegar e falar, esse livro é muito bom, porque você está sempre lendo, é porque ela já viu antes. Exatamente. E não só eu lendo o livro, mas o meu testemunho pessoal. Então, isso tudo deu respaldo para tudo aquilo que eu falei depois. Joia. Então, é uma dica que eu dou, né? Obrigado. Dê um bom testemunho e depois fale de Jesus. Obrigado. Joia. Bom, então agora, andando aqui um pouquinho. Depois disso, né, então, lá no versículo seguindo aqui, 8:26. Depois que ele terminou, depois o homem foi batizado. Aqui, ó. Mandou parar o... 38. Não vamos falar aqui sobre o batismo, né? Então mandou parar o carro, ambos desceram da água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais o eunuco, esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Que eu estava imaginando aqui a situação, imagine vamos supor que você fosse eunuco, né? O Josias fosse eunuco aqui. Aí o Filipe foi lá, batizou ele, tal, de repente, quando ele olhou do lado, cadê o Filipe? Cadê? O homem sumiu, cadê? Você pelo menos tem dado uma volta em volta do carro, procurando ele para saber, né? O texto diz aqui que o homem agiu tranquilamente. Sumiu o homem, graças a Deus, vamos embora, né? Olha que coisa, eu achei super interessante esse lance aqui. Não ficou nada assustado, né? Porque depois do milagre que aconteceu na vida dele ter sido transformado pelo poder do Espírito Santo, o homem sumir de perto dele não foi nada. Era um milagrinho, né? Porque o milagre grande mesmo é a transformação do coração da pessoa. Não, esse que é difícil, né? E ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Puxa, glória a Deus, agora eu conheço o Senhor, né? E o Filipe que vai cuidar da vida dele. Sumiu daqui, deve ter ido para algum lugar importante aí. Aí eu coloquei lá, transportado entre aspas, né? Ele foi transportado para Azoto, né? Eu não sei como é que vai ser, então alguém o futuro, como é que vai ser o transporte no futuro? Olha, segundo a Escritura Sagrada, vai ser teletransporte. Aí tem um teletransporte, cara. Ele foi teletransportado, ele estava lá no deserto, lá perto de Samaria, e, de repente, foi parar em Azoto. Desaparecer, isso. Exatamente, sumiu, né? Aqui, ó, deixa eu ver se aqui que vai aparecer o que eu botei um mapa. Aqui, ó. Aí, gente, um mapinha também para a gente entender direito aqui como é que é. Então, a Azoto é a atual Asdod. O nome da cidade atual é Asdod, fica no litoral. Então, ele estava em Samaria, lá por perto de Jerusalém, então foi transportado para Asdod. E Filipe continuou o trabalho dele no litoral. Ele foi subindo, né? Então, ele foi subindo até chegar em Cesareia. Então, o texto diz aqui, né, mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizou a todas as cidades até chegar em Cesareia. Bom, mais tarde, eu queria que alguém lesse, por favor, esse texto de Atos 21, 8 e 9, falando novamente sobre Filipe. Quer dizer, a família dele ajudou, não diz quanto tempo ele morou por aquela região, quanto tempo ele morou lá em Cesareia, mas ele morava lá, ele fixou a residência lá. Quem quer ler, por gentileza? Capítulo 21, 8 e 9. E Atos. Tiana.
No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Isso. Então, quer dizer, tinha família grande, tinha 4 moças, né? Tinha 4 filhas. Então, 4 filhas donzelas que profetizavam, eram crentes também. Né? Então, quer dizer, a família de... Então, Filipe, ele cumpriu o papel dele, ele evangelizava os outros, mas também evangelizou a família dele também. Então, as filhas de Filipe também eram crentes. E elas eram profetisas. Né? Então, elas pregavam o evangelho exatamente para aquele pessoal de lá. Então, eu achei bastante interessante a sequência da vida de Filipe. Então, ele foi subindo, né, pelo litoral ali, desde Azoto até chegar lá em Cesareia, lá na parte pontinha azul lá, que é Cesareia, e ali ele fixou residência. Agora, o texto não fala se ele já tinha família, se ele andava junto com a família, ou se ele constituiu família lá em Cesareia, enfim, o texto não esclarece a respeito disso. Mas provavelmente ele já tinha a família dele e a família ia junto. Né? Eu imagino. Mas também, porque você vê, se ele já tinha 4 filhas, então já foi um bom tempo, né? Pelo menos aí uns 20, 30 anos morando lá em Cesareia para ter as 4 filhas que eram também profetisas. Mas esse aqui é que eu achei bastante interessante na vida de Filipe, que ele era tanto evangelizava os de fora, mas também evangelizava os de casa. Cesareia. Eu queria gastar um tempinho aqui já no final, apesar de isso ter acontecido lá, mas gastar um tempinho aqui a respeito com Simão, o mágico. Então, esse Simão, o mágico, ele aparece antes aqui no texto. Então, diz o seguinte, que o Simão, ele era um mágico que o povo admirava muito. Ele era tido como uma autoridade espiritual lá. Quer ver, Simão 13... Onde que está aqui? Esse homem de poder, chamado grande poder. 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele de grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamando de grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens e mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres praticados. Bom, então, Simão, depois a gente seguindo a leitura aqui, o grande objetivo de Simão era ser igual a Filipe. Era fazer os mesmos milagres, fazer as mesmas obras, os mesmos sinais que Filipe e os apóstolos faziam. Esse era o negócio dele. Esse negócio é bom, isso vai dar dinheiro, né? Então, quer dizer, vai dar poder. Porque, então, quer dizer, o Simão, ele abraçou a fé, mas o objetivo dele era esse, de vieram os apóstolos. Aí, ó, por exemplo, o problema ocorreu quando mais tarde vieram os apóstolos. Olha, seguindo aqui, ó. Ouvindo os apóstolos, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome de Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos das suas mãos, era concedido o Espírito Santo, oferecê-los dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que sobre aquele em que eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nesse ministério. Irmãos, agora uma pergunta que surge aqui é o seguinte:
Por que que o Espírito Santo, quer dizer, quando as pessoas, Filipe batizava as pessoas, eles não batizavam com o Espírito Santo. No meu entendimento, e alguns comentaristas também dizem o seguinte, que olha, era importante que a igreja fosse única. Por quê? Qual era o grande problema? Samaria era um centro de culto misturado. Se por acaso o Espírito Santo viesse através de Filipe, daquele pessoal lá, ou sei lá, até através de Simão, né? Vai que Simão conseguisse o dom aqui de batizar com o Espírito Santo também, o que ia acontecer? O risco era de ter uma sucursal da igreja de Jerusalém. De ter, por exemplo, você tem a igreja número 1, que é em Jerusalém, mas aqui também você tem a igreja número 2. Quer dizer, uma outra igreja número 2. Não, o importante era haver uma igreja só. Né? A igreja de Cristo. E, como a sede importante, a sede era em Jerusalém, então, para que o Espírito Santo descesse sobre aquele povo, então os apóstolos vieram, oraram pelas pessoas, aí as pessoas receberam o Espírito Santo. Ou seja, mas era através da ordem da igreja de Jerusalém, e não da igreja em Samaria. Oi? Exatamente, é a mesma coisa. Então, quer dizer, então, por exemplo, a igreja continuou unida. Então, a igreja de Jesus, com sede em Jerusalém, continuou. Então, os apóstolos é que eram os representantes, né? Eles é que receberam o poder de atribuir aos novos convertidos o Espírito Santo. Então, eu achei bastante interessante esse fato aí dos apóstolos terem vindo. Então, os apóstolos vieram. Filipe só batizava em nome de Jesus. Mas quando os apóstolos vieram, aí sim, eles batizavam em nome, batizavam com o Espírito Santo. Aí as pessoas recebiam. Domingos, quer? Uma das explicações também, lembramos Atos 1:8, né? Que sereis minhas testemunhas, tanto na Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a sequência da descida do Espírito Santo também é nessa sequência aí. Jerusalém, Judeia, Samaria, aqui com o Pedro, né, que veio ali, os apóstolos, e depois Cornélio, né, que representa os confins da terra. Então, uma das explicações é essa também. Depois, a Bíblia tem evidências de que todo aquele que, quando ele aceita Jesus como Salvador, né, já é batizado. Já recebe o Espírito Santo também. Como selo, né? Uhum. Joia. Então é isso, irmãos. Então os apóstolos vieram, oraram então pelos novos convertidos e eles receberam o Espírito Santo. Então, muito bem lembrado pelo Domingos, né? Então hoje, por exemplo, a igreja, hoje nós recebemos, segundo Atos 1, 12 e 13, Efésios 1, 12 e 13, diz isso, que, né, quando vocês receberam o Evangelho da Salvação, acreditaram na verdade, então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então essa é outra coisa. Mas naquele momento, na formação da igreja, então foi importante que os apóstolos fossem até Samaria, orarem para que as pessoas ganhassem o dom do Espírito Santo e não corresse o risco de haver uma igreja sucursal, uma igreja dividida logo no começo. Então, a igreja era uma só. Tá certo? Gostaria de agradecer demais a atenção de vocês, né? Que o Senhor esteja com vocês aí nessa passagem de ano e que, né, o final da próxima semana já é o ano que vem. Olha só que coisa. Próximo ano, só daqui a um ano, só no ano que vem. Então, que Deus nos abençoe, nos dê bons festejos. Não comam muito, não gastem muito. Para que... Né? Oi? 100 dias, né?